tropa, tô na área para trazer as análises dessa quinta-feira, dia 1º de maio. Estamos iniciando o mês. Que Papai do Céu abençoe esse mês, que seja tão lucrativo como foi abril, tá? E que essas análises possam ajudar vocês cada vez mais, beleza? Vamos embora que hoje tem Atlético Bilbao, Manchester United, aí tem Copa do Brasil, temos também um jogo pela Premier League entre Forest e Brentford, tá? E temos muitos outros jogos que eu vou estar comentando aqui para vocês, tá? Aqui a lista de jogos que eu vou estar comentando para vocês. Bons jogos, inclusive o meu Mengão estará em campo, né? Coisa boa. E galera, ainda hoje eu vou estar trazendo para você um vídeo mostrando as minhas apostas do mês de abril, tá? Os padrões que eu utilizei, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, para você poder ter uma noção, né, de tudo. Deixa eu pegar aqui o óculos, fica melhor. Para você ter uma noção de tudo como é que funciona as apostas, né? A importância de você ter gestão, a importância de você ter estratégia, a importância de você ter a mente muito boa dentro desse mercado. Então acredito que esse vídeo mostrando as minhas apostas, mostrando o meu resultado, o que deu certo e o que deu errado, vai te ajudar bastante, tá? Então, cara, nesse dia 1º, fica ligado aqui no YouTube, por isso que eu digo, se inscreve aqui no canal, para que você tenha acesso a todo esse conteúdo e que esse conteúdo possa lhe ajudar nas suas apostas, beleza? Vamos lá, vamos começar com as análises aqui. Eu já vou começar com o jogo que para mim é o único grande favorito assim do dia, né? O super favorito do dia, que para mim é o Flamengo. Ah, Marcão, mas o Flamengo deve entrar com time misto, o Flamengo deve poupar muitos jogadores. Mas, cara, aqui a gente está falando de duas equipes que estão em níveis completamente diferentes, tá? Em níveis completamente diferentes. Não tem como comparar um time da Série C com o time do Flamengo, né? Apesar que o Botafogo da Paraíba está fazendo bons jogos ali na Série C, né? Começou bem na Série C, ainda não perdeu, mas também só ganhou um jogo que foi contra o meu Confiança, inclusive por 3-0. Todos os outros jogos eles acabaram empatando por 0-0. Aqui vai enfrentar um Flamengo. O porquê o Flamengo, mesmo com o time misto, é favorito? Por conta da força desse elenco que a gente comenta, né? Por exemplo, se a gente for colocar que o Flamengo vai entrar com um time misto, a gente está falando de um time reserva, completamente reserva. A gente está falando de um goleiro que é o Matheus Cunha, né? Aí tem ali o Varela, o lateral pode ser que volte o Alexandro, a zaga com Danilo, né? E pode ser que entre o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Aí o meio-campo com Alan, com Matheus, com Everton Araújo, com Matheus Gonçalves, com Luiz Araújo, com Michael, com Bruno Henrique, com Juninho. Mano, esses são os reservas do Flamengo. Então, assim, quando você olha os reservas do Flamengo, cara, é um time extremamente forte para enfrentar o Botafogo da Paraíba, tá? O jogo vai ser num estádio neutro, porque o Botafogo da Paraíba vendeu, o mando de campo vai ser São Luís, então a torcida vai ser toda do Flamengo, a gente sabe muito bem disso. Então, assim, o Flamengo tem tudo para vencer, mesmo com o time reserva, tá? Mesmo com o time reserva, o Flamengo tem tudo para poder vencer esse jogo. Por isso que a vitória do Flamengo, para você combinar em uma dupla, é excelente, tá? Aqui uma boa aposta. Vindo aqui para a China, e já trazendo os mercados de gols, né, que eu vou trabalhar e que eu gosto, aqui na China a gente vai ter o Xangai Port contra o Beijing Guoan. Duas equipes que começaram muito bem a temporada, muito bem o campeonato, né? Ambos com 8 jogos aqui. O Xangai Port com 17 pontos, o Beijing Guoan com 16, né? Obviamente que principalmente o Shenhua tá voando na temporada, começou muito bem, né? Mas tanto o Beijing Guoan quanto o Xangai Port tem dois dos melhores ataques da competição. O Beijing Guoan com 20 gols marcados, o Xangai Port com 19, ambos também sofrendo bastante gols, uma média de gols sofridos por jogo. Então, o mercado que eu gosto aqui é de gols, principalmente o mercado de ambos marcam, né? A gente pega inclusive o histórico recente entre eles, 5-1, 2-2, 2-1, 2-1. Todos os jogos com gols, todos os jogos acontecendo, esse ambos marcam. Então eu gosto desse ambos marcam aqui, aí dá para utilizar algumas opções para poder dar uma elevada nessa odds ou utilizar em uma dupla esse ambos marcam. Mas é um mercado que eu gosto bastante, tá? O Brusque vai enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil também. E, cara, um padrão que eu tenho utilizado nos jogos do Atlético Paranaense é o mercado de gols realmente, tá? Também o Brusque é uma equipe que caiu, né, da Série B para a Série C, mas os jogos do Atlético Paranaense têm sido jogos excelentes para gols. Inclusive, a gente pega para olhar aqui, ó, na própria Série B, um 2-1 contra o Novo Horizontino, 2-0 contra o CRB, 2-1 contra o Cuiabá, 2-1 contra o Criciúma, 2-1 contra o Paysandu. Beleza que os jogos fora de casa do Atlético Paranaense,
São jogos que o Atlético Paranaense não tem saído bem. Venceu do Paysandu, que começou muito mal o campeonato, mas fora de casa perdeu para o Cuiabá e perdeu para o Novo Horizontino. Em casa é a fortaleza do Atlético Paranaense. Inclusive no final de semana agora na Série B, o Atlético Paranaense vai jogar em casa e eu estaria a favor da sua vitória. Mas algo que tem se repetido nos jogos do Atlético Paranaense é realmente o mercado de gols, né? Pelo menos 2 gols na partida. É tanto que quando a gente para olhar os últimos 10 jogos do Atlético Paranaense, em todos aconteceu pelo menos 2 gols. Então é um mercado que eu gosto sempre de estar de olho nos jogos do Atlético Paranaense. É um mercado de gols, né? Pagando em 44 no over 1,5, tá? Outro jogo que eu estarei também de olho no mercado de gols é o jogo do Criciúma contra o Bragantino. O Bragantino que começou muito bem o Campeonato Brasileiro, tá? Começou mal a temporada, mas o trabalho do Seabra agora nesse início de Campeonato Brasileiro é absurdo. Tem que bater palmas pro Bragantino e tentar lá em cima, né? Empatado com o mesmo número de pontos do Palmeiras, é o terceiro colocado. E do outro lado tem o Criciúma que em casa costuma jogar muito bem. E quando a gente para olhar o mercado de gols, também dos últimos 10 jogos do Bragantino e do Criciúma, em 70% dos jogos, ou seja, em 7, aconteceu pelo menos 2 gols. Também é um jogo que eu gosto de estar de olho nesse over 1,5, tá? Porque são 2 ataques que estão muito bem, né? O Criciúma marcando gol aqui ó, contra o Remo, contra o Novo Horizontino, contra o Atlético Clube, contra o Atlético Paranaense, contra o Operário, né? Ou seja, todos os jogos do Criciúma aqui na Série B até agora, eles marcaram gols. E você olha para o Bragantino, irmão, marcou gol no Santos, no Cruzeiro, no Sport, no Botafogo, no Fluminense, no Ceará. Então, também na Série A, um time que também marcou gols em todos os jogos. Então, eu gosto de estar de olho nesse over 1,5 também, nesse confronto. Entrando agora na Conferência League e também na Liga Europa, eu selecionei 2 jogos aqui para comentar com vocês. E o primeiro jogo que eu quero comentar é esse confronto do Real Betis contra a Fiorentina, tá? Esse jogo é na casa do Betis. O Betis sabe da importância de fazer um bom resultado dentro de casa, porque a Fiorentina em casa é um time muito chato, é um time que complica a vida dos times da própria no italiano. Só que é um time que fora de casa eles costumam cair um pouco mais de rendimento, tá? Nos jogos fora de casa. Então é uma boa oportunidade para o Betis fazer um bom resultado, porque em casa é a fortaleza do Betis. Inclusive você pega o histórico do Betis, vem de grandes resultados, né, complicando a vida do Real Madrid, complicando a vida de Barcelona, e a única derrota que teve o Betis nos últimos jogos foi justamente contra aqui o Villarreal, tá? Que também é um time que tá brigando com eles lá por vaga de Champions League. Mas fora isso, velho, é um time que em casa tá jogando muito bem. Mas é um jogo duro por conta da Fiorentina também ser um adversário bem enjoado. O Betis tem a obrigação e a necessidade de fazer o resultado fora de casa. Mas, como é um jogo duro, o que é que eu recomendo aqui? O empate anula. Tá pagando em 28. É uma odds que dá para você combinar em uma dupla, tá? Mas se for atuando para jogo, para mim, essa é a melhor opção. No ao vivo, aí você vai buscar outras opções, né? Dá para trabalhar bastante o mercado de escanteios no ao vivo, dá para trabalhar outros mercados. Mas no pré-jogo, eu recomendo você utilizar o empate anula. Mas o Betis é um time também que produz muitos escanteios, tá? E se demorar para marcar o gol, a tendência desses escanteios ir aumentando durante o jogo é muito grande. Então aí dá para você trabalhar, dá para você utilizar. O jogo do Tottenham contra o Bodo Glimt é um jogo que, cara, o Bodo Glimt é uma equipe bem ofensiva, né? Bem ofensiva. É tanto que você pega a média de gols do Bodo Glimt, é uma média de 2,7 gols marcados. Beleza que aqui tem muito no campeonato norueguês, mas é uma média muito alta. O do Tottenham também, mas a quantidade de gols sofridos pelo Tottenham é absurda, é 1,9 gols sofridos, né? Então, assim, a gente pega os últimos jogos deles, né? O Tottenham aqui, vários gols nos jogos do Tottenham, né? Você pega os jogos do Bodo Glimt, também muitos gols nos jogos do Bodo Glimt. Então, o mercado de gols para mim é uma boa opção. Eu estarei de olho no Gol HT no ao vivo, tá? Vou estar de olho nesse mercado. O Bodo Glimt é um time que vai para cima dos seus adversários. O over 1,5 está pagando muito pouco, está pagando em 14. Então é algo mais para se trabalhar no ao vivo ou para complementar odds. Mas o que eu quero aqui é estar de olho nesse Gol HT, tá? Mas vai depender muito de como esteja o jogo, por isso que eu vou levar no ao vivo, beleza? Um jogo que vai acontecer na Premier League, antes de partir aqui para os jogos que eu vou trabalhar no ao vivo, mas que eu vou indicar alguns mercados para vocês ficarem de olho, é o jogo do Forest contra o Brentford. Esse é um jogo extremamente importante para o Forest, tá? Porque o Forest está brigando por uma vaga de Champions. O Forest estava aqui na terceira colocação, acabou perdendo essa terceira colocação, mas provisoriamente, né?
Porque o Forest está com 33 pontos. Então, se vencer essa partida, ele vai para 63, assume aqui a terceira colocação e o Chelsea sai dessa quinta colocação, tá? Hoje eles estão com 60 pontos. Então, tá bem embolado aqui dessa terceira colocação para baixo. Tá bem disputado mesmo. Véio. Até o Aston Villa tem chance de ir para a Champions, né? Então, o Forest vai fazer esse jogo que está faltando por conta que teve a Copa, né, da Itália. Então, eles vão fazer esse jogo agora no meio da semana contra o Brentford. O caso do Brentford é um time que já não briga mais por nada. O Brentford não tem mais chance de estar numa competição europeia. Então o jogo é um jogo muito mais importante para o Forest do que para o Brentford. E o Forest joga melhor do que o Brentford. O encaixe de jogo para o Forest aqui se dá muito bem, porque o Forest tem um ótimo contra-ataque, é um time que contra-ataca muito bem, principalmente contra essas equipes mais frágeis defensivamente. E o Brentford é uma equipe que cede esses contra-ataques, tá? Por isso que eu gosto de estar de olho no empate anula o Forest, tá? Empate anula. Não recomendo utilizar a vitória seca deles, porque é mais arriscado, porque o Brentford também é um time que agride bem os seus adversários, é um time que ataca muito bem. Por isso que eu recomendo proteger com o empate, beleza? E no último jogo que eles se enfrentaram na casa do Brentford, o Forest acabou ganhando por 2-0 nessa temporada. Eu não levo em consideração as temporadas anteriores, porque era um time completamente diferente do Forest, da forma que o Forest joga hoje. Tá? É outro time, é outro campeonato do Forest, se a gente pegar o campeonato passado para isso. O passado o Forest não brigava por nada, esse o Forest está brigando por uma Champions League. Né? Então o foco do Forest é se classificar para a Champions League e em casa não pode desperdiçar esse ponto. Mas eu recomendo utilizar um empate anula aqui, tá? Que tá pagando muito bem os 57. E os jogos que eu vou trabalhar no ao vivo por dois motivos. Vamos lá. O Vasco contra o Operário, eu não sei qual time do Vasco vai a campo, né? O Vasco entrou com o time titular contra o Cruzeiro, não sei se vai repetir a escalação, o técnico foi demitido, então assim, tá uma zona no Vasco. A gente não sabe como é que vai estar o Vasco para esse jogo. Por isso que eu vou levar para o ao vivo aqui. E eu também não conheço muito o Operário, não tenho acompanhado o Operário de perto. Por isso que eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo. O Chelsea vai enfrentar o Djurgården. Eu também não acompanhei o Djurgården durante essa Liga Europa, tá? E o Chelsea é um time que oscila bastante. E como tá por essa briga na Premier League também, né, com a vaga de Champions League, eu não sei se o Chelsea, para esse jogo fora de casa, vai com a força máxima. Eu ainda não tenho essa confirmação. Pode ser que o Chelsea poupe alguns jogadores, porque o foco principal é terminar no G5 da Premier League, né? E vai ter um jogo muito difícil no final de semana, que é contra o Liverpool. Então também não sei qual vai ser a escalação do Chelsea. Se o Chelsea for com o time titular completinho e no ao vivo estiver jogando muito bem, quando essa odd chegar a 1,55, provavelmente eu vou estar a favor da vitória do Chelsea. Mas se essa odd estiver pelo menos 1,55, se o Chelsea estiver bem com os jogadores titulares, tá? Aí a gente tem que aguardar. O Atlético Bilbao vai enfrentar o Manchester United. Aqui os dois times vão titulares, a gente sabe disso, né? E o foco dos dois é conquistar a Liga Europa, né? E, cara, esse jogo de ida, por ser na casa do Bilbao, eu vejo o Bilbao favorito diante do Manchester United. E as odds também tá mostrando. Dependendo de como esteja ali no campo, e se essa odds estiver um pouco maior, o empate anula, eu estaria a favor do Bilbao, empate anula. Porque o Bilbao sabe da necessidade de fazer o resultado dentro de casa, tá? Mas o Manchester United tem contra-atacado muito bem. Então é um jogo que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Talvez esse jogo fique muito bom para o mercado de gols, mas também só recomendo trabalhar esse mercado de gols no ao vivo, tá? Tanto over 1,5 e também pode ser um ambos marcam. Por exemplo, se o Manchester United fizer um gol no primeiro tempo, cara, eu vou estar de olho nesse ambos marcam. Se a odds do ambos marcam chegar na 1,50 e 55, eu vou estar fazendo. Porque eu vejo uma grande possibilidade do Bilbao marcar pelo menos um gol em casa. Eles têm uma força muito grande no seu estádio. Real Madrid foi lá, perdeu, o Barcelona vai jogar lá ainda, né, nessa temporada, mas sempre quando joga com o Bilbao lá é muita dificuldade para poder vencer. E o Bilbao hoje é a quarta força ali da Espanha, né, é um time muito forte, muito organizado. Então, se o Manchester United fizer um gol no primeiro tempo, eu vou estar de olho no ambos marcam, né, no ao vivo, assim como o over no e-mail também, obviamente. E no ao vivo também eu vou estar de olho no empate anula o Bilbao, tá? O empate anula o Bilbao. Mas eu deixei para trabalhar esse jogo no ao vivo porque eu acredito que vai ser um jogo muito duro e é o melhor jogo do dia, né? O melhor jogo do dia. O Santos também vai enfrentar o CRB. O CRB é uma equipe chata, tá? É uma equipe chata e aqui eles vão jogar fechadinho contra o Santos. O Santos também em um momento muito conturbado, né? Vai anunciar agora
o treinador. Não sei se já quinta-feira já vai estar o Cleiton Xavier junto com o filho de Tite na beira do campo, mas o Santos ainda tem uma série de problemas, principalmente defensivos, por isso que eu não atuei no pré-jogo aqui. Também essa odds está bem ruim, né? 1,36 para o momento que o Santos está vivendo, não está legal, né? O Santos acaba sendo favorito por ser um time de Série A contra Série B e um time muito qualificado comparado ao CRB, né? Mas essa odds aqui não me agrada, tá? E a outra é a do Cruzeiro contra o Vila Nova. Também não sei se o Cruzeiro vai com o time titular, até porque vai enfrentar o Flamengo no final de semana. A tendência é que sim, é que vá com o time titular, mas é também um time que tem oscilado bastante e por isso que eu vou levar para o ao vivo para poder tomar essa decisão, visto que o Cruzeiro teve um sufoco contra o Vasco agora pelo Brasileirão, né? E acabou conseguindo fazer o gol, mas foi um jogo muito... O melhor da partida foi o Cássio, isso já explica muita coisa. Então também vou estar levando para ao vivo, porque essa odds também não me agrada, tá? Galera, é isso. Quinta-feira muito boa, dá pra gente trabalhar muito bem. A bet que eu vou deixar para vocês é a vitória do Flamengo junto com o empate anula Real Betis, tá? A vitória do Flamengo com o empate anula Real Betis tá pagando muito bem e é uma boa aqui. E outra aposta que eu vou deixar para vocês é o ambos marcam do Xangai. Vale a pena estar de olho nesse ambos marcam no Xangai. Beleza? Tamo junto, vamos pra cima. Espero ter te ajudado. Lembre de curtir o vídeo e se inscrever no canal.